Boa tarde, paz do Senhor, minhas irmãs. Nessa tarde eu venho compartilhar uma palavra com vocês, né? A palavra que nós temos sido desafiadas a compartilhar em Provérbios, né? E nessa madrugada o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? Me fez saltar aos olhos a uma palavra que está em Provérbios 20, capítulo 12. Que diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Essa palavra, ela direciona para ela nos direciona assim, eu entendi que tudo que o Senhor criou em nós tem um propósito, tudo que o Senhor criou em nós tem uma função, né? E aqui nesse pequeno versículo, né, Provérbios 20, versículo 12, né? Provérbios 20, versículo 12, ele nos direciona, e numa palavra muito simples, mas com uma profundidade muito grande, né? E muito óbvio quando a gente olha e fala assim: o ouvido que ouve e os olhos e o olho que vê, o Senhor os fez. Tudo que está em nós o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. E esse versículo, ele está nos dizendo que tanto um quanto o outro foram postos em nós para a glória dele, né? E que nós não podemos rejeitar a voz do Senhor quando ouvimos a palavra, né? Foi essa direção que quando eu lia essa palavra e aquilo acendeu assim na minha cabeça, né? O Senhor falou ali ao meu coração, na minha mente, que tudo que Ele criou, tanto um quanto o outro, assim como Ele criou o olfato, né, o nosso nariz, a mão, o braço, perna, mas hoje eu quero me ater aqui ao versículo 12 que diz, ao versículo 12 que diz: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um para com o outro. E quando a gente olha para essa palavra, né? E é muito tremenda, ela é muito profunda, e o Senhor diz assim, que quando Ele criou os nossos olhos, era para que nós olhássemos para frente, para que nós olhássemos para algo que Ele tem maior para a nossa vida, né? A gente fica muito preso, essa palavra falou muito comigo, né? Muito comigo, primeiramente, porque eu creio que o Senhor, Ele não corta para nós se... Ele não corta para outra pessoa se Ele não cortar para nós primeiro, né? E eu falei assim, meu Deus, meus olhos se encheram de lágrimas, eu falei assim, meu Deus, essa palavra é muito para mim, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a coisas, preso a situações que aconteceram, pequenas ou grandes, situações do passado, mas aqui o Senhor nos direciona a olharmos para algo que nos faz crescer. E essa palavra de Provérbios 20, versículo 12, ela também nos remete para uma história que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, do versículo 10 ao 17. É tremendo como essa palavra tem essa ligação, né? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um quanto o outro. E aí, quando nós nos remetemos lá para Êxodo, capítulo 4, no versículo 10, que diz assim que foi uma história, né, que aconteceu com Moisés e que acontece conosco todos os dias, né, que são os questionamentos. Essa história que aconteceu com Moisés, né, na minha Bíblia, que é a versão Almeida, diz assim: Deus concede poderes a Moisés, né? E assim como Moisés, naquela época, questionou, nós também ficamos questionando os decretos que Deus... nós ficamos questionando aquilo que Deus já decretou que vai dar certo. E essa palavra lá em Êxodo 4:10 começa assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. No 11 respondeu-lhe o Senhor:
Quem fez a boca do homem? Ou quem respondeu o Senhor fazendo uma pergunta a Moisés, né? No versículo 11 o Senhor fala assim: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Né? O Senhor, ele responde, porque aqui na Bíblia diz que ele respondeu-lhe o Senhor. O Senhor responde a Moisés fazendo uma pergunta para Moisés. E no versículo 12 de Êxodo 4, é muito, muito tremendo, porque o Senhor dá uma ordem a Moisés como dá para nós. O Senhor diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Eu mesma, quando antes de iniciar esse vídeo, e ontem, quando fui desafiada a trazer essa palavra, eu falei assim, meu Deus, né? Porque a gente fica, meu Deus, o que falar? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Né? E é onde o Senhor falou muito comigo, que o Senhor falou: vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E no versículo 13, ele diz assim: ele, porém, respondeu: ah, Senhor. Ele, Moisés, respondeu: ah, Senhor, envia aquele a que hás de enviar, menos a mim. Meu Deus, quantas vezes eu já falei para o Senhor, né? Muitas vezes na igreja eu já falei para o Senhor: ai, Senhor, não, eu não. Ai, meu Deus, tomara que fulano não me escolha para falar. E é justamente ali que o Senhor fala conosco assim: vai, pois que eu serei contigo. Né? E no versículo 13 ele respondeu, ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. E no 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. O Senhor aqui falando para Moisés, que ele sabia que o irmão dele, Arão, falava fluentemente, mas ele queria que ele falasse, ele queria enviar Moisés, assim como ele queria enviar a mim e a você. E ele fala: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Esse do versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele eu vos ensinarei o que deveis falar. No versículo 16, é muito tremendo, porque no versículo 16 ele diz: ele falará por ti a teu povo, ele te será por boca. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Gente, olha que coisa mais linda, né? Deus falando a Moisés que Arão iria falar ao povo, mas que ele lhe seria por boca de Moisés. Toma tu, porém, o bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E aí, por que essa palavra tem a ver com Provérbios, quando diz: o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez tanto um quanto o outro? Porque aqui Moisés recebeu uma palavra de ordem do Senhor. Como muitos de nós, através dos nossos ouvidos, dos ouvidos que ouvem, recebemos uma palavra de ordem, né? Nós recebemos, sejam espirituais ou físicos, mas muitas vezes nós decidimos não obedecer. Nós não entendemos que tudo que Deus faz é bom. Que tudo que Deus faz é para a glória dele. E esse versículo, né, de Provérbios 20, de Provérbios 20, versículo 12, ele nos aponta para uma obediência, em ouvir, primeiramente, a palavra de Deus e olhar para o objetivo, que é aquilo que o Senhor nos chamou. Esse versículo de Provérbios, ele nos remete também para outras instruções, né? Deus colocou assim, eu estava com uma Bíblia de estudo, e Deus colocou nessas Bíblias de estudo, tem umas referências, né?
sobre os versículos. E nessas referências, sobre o versículo 12, sobre o versículo 12, nos remete assim para outras instruções, como consta também lá em João, né? Quando nós olhamos lá em João 10, 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. É aquela mesma matemática, ouvir, olhar, igual a prosseguir, né? Então, esse versículo também de João 10, 27, ele também está ligado a esse versículo 20, a esse versículo 12 de Provérbios 20, né? Aonde diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Outro versículo que aponta para Provérbios 20 ele está lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve algo da parte de Deus, e você fala: agora eu tenho uma direção, agora eu tenho para onde olhar, eu tenho para onde seguir. Seja na palavra, seja algum irmão falando em profecia, falando em revelação. Quando você ouve essa voz, que é o Senhor, que você tem certeza que é o Senhor falando, você tem essa direção que aponta Provérbios 20, versículo 12. Nosso ouvido que ouve e os nossos olhos que veem, Ele os fez para a glória dEle, né? E para concluir, que os nossos ouvidos, né, no dia que hoje, né, os nossos ouvidos, eu entendo que os nossos ouvidos, eles são a porta de entrada, tanto para a bênção quanto para a maldição. Então, irmãs, que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo nos diz que devemos ouvir. E que possamos olhar para aquilo que Deus já fez, que nós possamos olhar para aquilo que Ele já fez, para aquilo que Ele está fazendo e para aquilo que Ele vai fazer. Porque se nos colocarmos na posição de obediência e consagrarmos os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca ao Senhor, que tudo foi Ele que criou, Ele vai nos dar a direção certa. Então, que os ouvidos que ouvem, que os olhos que veem, na tarde desse dia, possam abrir, né, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos e que os seus olhos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra ela tenha alcançado a tua vida. Eu espero que eu tenha me feito entender, né? E se você abrir essa palavra e você meditar um pouquinho dessa forma, né? Talvez, eu não sei, mas eu acredito que eu tenha conseguido passar aquilo que o Senhor gostaria que eu falasse. E se você for meditar nessa palavra, você vai ver. Porque quando a gente olha a princípio assim, é um versículo vago, né? No meio de tantos outros, porque Provérbios ele vem com vários versículos. Mas esse é muito profundo e ele, como eu falei, quando eu fui pesquisar na Bíblia de Estudo, ele nos remete para essa história de Moisés, né? Onde Moisés, ele tinha uma ordem do Senhor, onde no início Deus falava com ele, que concedia poderes a ele, mas ele mesmo assim ele ainda duvidava, né? E ele fala para o Senhor: mandarão, não me manda, mandarão. E o Senhor fala: vai, né? Vai que eu serei contigo, né? O Senhor fala aqui no versículo 12, né? No versículo 12 também, ele fala: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, em Êxodo 4, 12. Então, que nós possamos nos consagrar, né? Consagrar os nossos ouvidos, nossos olhos, para prosseguir, para seguir em frente, para fazer a obra, para fazer aquilo que o Senhor nos tem dado em nossas mãos, tem chamado para fazer. Que essa palavra possa ter abençoado o teu coração, que essa palavra possa alcançar vidas na tarde desse dia, não só hoje, né, porque ela vai ficar gravada,
Eu agradeço essa oportunidade e a minha oração no dia de hoje é para que ela venha fazer uma revolução em você. Assim como ela mexeu profundamente comigo, assim como ela falou profundamente, e que ela continue falando ao longo desse dia, ao longo dessa semana, e que você possa repetidamente, repetidas vezes, ver, ouvir, sentir essa palavra, sabe? Fechar os teus olhos, né? Físicos, e mais com os teus olhos espirituais você possa olhar algo à tua frente, alcançar algo com os teus olhos espirituais, né? E essa palavra falou muito com o meu coração, porque eu muitas vezes olho para mim e faço igual Moisés: ah, Senhor, eu não sou capaz, ah, envia outro, meu Deus, nossa, eu não tenho nada. Mas Deus fala: é contigo, é com você. É você que eu quero. É você que eu quero que esteja com os ouvidos abertos à minha voz. É você que eu quero que esteja com os olhos abertos para a minha voz. Então, em nome de Jesus, que você seja alcançado, alcançada por essa palavra. Não só hoje, mas todos os dias, o qual o Senhor quer falar conosco, porque a palavra dele se renova cada manhã. E hoje ela nos fala dessa forma, amanhã ela vai falar de outra. Amém? Um beijo, um abraço da irmã Ana, tá? Amém.